Fala, Cripão, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje tem essa matéria aqui muito legal, falando sobre muita gente se mudando para Portugal, certo? Inclusive uma família lendária que é chamada de família Bitcoin, certo? Essa família aí, galera, já fui pesquisar sobre ela viajou o mundo inteiro já, só utilizando criptomoedas para viajar. Então, no caso aqui, ó, o que é que ele fala? Porque teve um aumento, certo? Ó, lá em Portugal teve um número muito foda de residentes estrangeiros, né, que começou a ter um aumento muito bruto de 40%, ó, só na última década. Então foi em 10 anos. Então, como teve essa crescente comunidade de expatriados, certo? Que, né, assim, jogaram fora sua cidadania e foram ver a vantagem em outro país, porque Portugal tem zero impostos sobre criptomoedas. Se tornou tão popular para os estrangeiros por causa dessa parada aqui, ó. Zero impostos sobre criptomoedas, ganho de capital, etc. Então, como teve uma época, né, que todo mundo sabe que vários governos começaram a reprimir criptomoeda para lá e para cá e tal. Qual é a diferença de Portugal para, por exemplo, outros países bem próximos ali, né, que faz parte da União Europeia, né? E aí, galera? A lei é branda. A lei não existe lei específica lá em Portugal. Não tem lei, certo? Sobre tributação de criptomoeda. Então, por não ter lei, é basicamente isso, ó. As pessoas lá são isentas, certo? Não tem. Em regra geral, os residentes lá não devem ser tributados pelos ganhos que obtêm com a criptomoeda, de forma geral, certo? Então teve um período, né, uma época, que isso foi uma decisão feita em 2016, ó, e depois se tornou algo confirmativo, né, em 2019, a não ser que tem só uma exceção, que é isso aqui, ó, pagamento pelo fornecimento de bens ou serviços em Portugal. Então talvez a pessoa for querer abrir como empresa, né, empresa para você pagar serviços ou bens, etc e tal. Em Portugal, aí sim, né? Aí sim você estaria sujeito à tributação, certo? Mas eu acho que você só vendendo, por exemplo, em uma corretora lá e recebendo isso em euro, por exemplo, né? Você utilizando Bitcoin, criptomoeda para moeda fiduciária local, tá fudido, compadre, que não tem 0% de imposto. E aqui, como se tornou, né, um país ibérico, olha aqui, ó. A família lendária, a família Bitcoin, foi pra lá, ó. Aí, ó, qual o patriarca de lá, ó? É o Didi Tayutu, ó. Ele trocou sua casa e seus bens, tudo por Bitcoin. O cara foi pra Portugal, né? Vendo essa atração dele lá que não podia ser ignorada e tal. Mudou pra Portugal. E depois ele viu uma porrada de gente, ó. Uma porrada de expatriados que se mudaram lá nos últimos 2 anos. Então apareceu tipo um belga lá que começou a comentar sobre isso também. Ele falou assim, ó, está cheio de expatriados, ó. Simplesmente o paraíso, ó. Disse Wout Delay, um nativo belga que deu um salto semelhante ao Tayutus e vendeu sua casa em Ghent por criptomoedas, ó. Todo mundo tem criptomoeda aqui. Todo mundo conhece Bitcoin. Todo mundo tem Bitcoin. Então, aí, só pra vocês terem ideia. E lembrando, ó, que na situação que nós encontramos agora, galera, teve essa matéria aqui do CNBC, certo? Que falou que lá na Bélgica, por isso que esse cara saiu de lá, ó, porque é absurdo, ó. Como é que a Bélgica, ela coloca o imposto sobre ganho, né, o comércio de criptomoedas e tal, ó, por 40%, pessoal. Quase 50%. Tudo é pro governo. E é migalha pra você. Tá aí, ó. É uma das situações que faz o cara, né, sair do país, ó. Uma porcaria dessa, colocando imposto abusivo, ó, 40% de imposto. E que estabelecer residência em Portugal é um não acéfalo, pessoal. É inteligência pura, certo? Estabelecer residência em Portugal, nesse certo momento, que muitos países só querem taxar e tributar todo mundo, aí um dos países aí fomentando, né, algo diferente, ó. Ele diz que encontrou muitos bilionários lá utilizando Bitcoin, que vivem com Bitcoin, lá em Algarve, ó, lá no sudoeste, ó, com outras dúzias de pessoas querendo se mudar para o país nos próximos meses.
Então tem esse Taio Tuz, que é da família Bitcoin, né? O patriarca. Também está lá em Algarve. E depois de passar os últimos 5 anos e viajar por mais de 40 países, ó, ele falou isso lá na CNBC, e que estava procurando contribuir à sua própria... estava procurando construir sua própria aldeia criptográfica, ó, ao longo da costa sul do Algarve, que reduziu suas, né, opções por 3 terrenos diferentes, com 250 mil acres. Todo esse espaço será usado para abrigar uma grande comunidade descentralizada. Acredito que ele vai querer vender esse terreno aí por NFT, né, Otávio? Com certeza. Ó. Aí vai ter tipo uma governança e tal, vai ser deixado nas mãos de um DAO, onde os proprietários dos NFTs que representam a Terra votarão sobre como manter a comunidade. Então, ó, você vê que lá, pessoal, em Portugal, tem tipo uma parada chamada residente não habitual, certo? O que é isso aqui, ó? Que é o que isenta as pessoas de pagar impostos, certo? Sobre renda de origem estrangeira. Diferentemente dos Estados Unidos. O cara que quiser sair, se tornar um expatriado, jogar sua cidadania fora, ir para outro país, certo? Expatriado é isso aí, galera. É jogar sua cidadania. Você tem que vender tudo. Os Estados Unidos tá foda. Tem que vender tuas cuecas, tuas roupas, tuas coisas, tua propriedade, ativos. Isso se chama-se, tipo, entre aspas, imposto de saída. De acordo com o que está lá nos Estados Unidos, é dessa forma que funciona. Pra vocês verem como é que é a situação. Ó. E pro cara ter essa isenção do residente, né, não habitual daqui de Portugal, o cara tem que ter pelo menos, ó, permanecer 183 dias, né, num determinado ano, ou comprar um imóvel com a intenção de nele residir, ó. Porque toda essa intenção aqui, ó, é para se beneficiar, certo, desse NHR aqui, ó, para a pessoa permanecer em Portugal, beleza? Então, ó, teve uma entrevista também com essa menina aqui, ó, chamada Cat Ananina, que ela é CEO da Plan B Passport, certo? Ela vê muita vantagem em empresários, empreendedores que trabalham com criptomoedas. Falou aqui sobre essa questão aqui, né, que a empresa dela, que ela trabalha nisso, né, com isso aí, né, formalidade de nacionalidade e tal, disse que oferece mais estabilidade o seu serviço, né, do que o regime de 10 anos oferecido pelo NHR. Ananina, ó, obter um passaporte português, que é o Programa de Cidadania por Investimento, ó, Programa de Cidadania por Investimento. Então, a empresa dela trabalha com isso aí, ó. O cara faz uma doação, por exemplo, de 100 mil dólares ou 150 mil dólares, né, para um fundo de crescimento sustentável de Portugal e alguns milhares de dólares para taxas e tal. E depois que você conclui essa demanda aqui, né, essa exigência, você fica livre aí para estar, certo, com residência fixa permanente para Portugal, assim por diante. E aqui fala o que mais? Aqui fala que, embora isso seja especialmente atraente para canadenses, australianos e residentes da União Europeia, aqueles que vêm dos Estados Unidos terão dificuldade em contornar impostos. Ó. Como eu falei, ó, lá nos Estados Unidos é diferente. Ó. O cara que quiser sair de lá, os caras são obrigados a pagar imposto, ó, ao governo dos Estados Unidos, mesmo que tenha renda ao exterior. Mesmo que tenha renda ao exterior. Ah, o cara tá lá no outro canto do mundo. Tem que pagar um imposto, papai. Os Estados Unidos quer um imposto, não adianta. Ele fala, isso também se aplica aos impostos sobre o comércio de cripto. Inclusive isso, né? Então você vê, ó, se um contribuinte tem um green card, que é um cartão, né, um passaporte livre, né, dos Estados Unidos, que dá acesso a você a transidir entre o país de forma livre, é cidadão dos Estados Unidos ou é estrangeiro residente nos Estados Unidos, o contribuinte deve o imposto dos Estados Unidos sobre qualquer ganho de criptomoeda que tenha. Não importa onde a criptomoeda ou o contribuinte esteja localizado. Ó. Olha a aberração aqui, ó. Explicou ele, ó. E também não importa se eles têm dupla cidadania, se são cidadãos dos Estados Unidos, devem impostos ao país sobre sua renda mundial. Só pra você ter ideia. Quando ele fala renda mundial, ó, deixa nem margem só para ser, né, o país fixo, né? Então, quando o cara quer sair, ó, se tornar um expatriado, não, cidadão norte-americano que desejam se expatriar, sujeitos ao que o Feldhammer chama de imposto de saída, ó, eles são obrigados a pagar um imposto igual ao que pagariam se vendessem todas as suas propriedades e ativos ali, ó, para renunciar à sua cidadania.
Isso levou muitos expatriados ricos em criptomoedas a se mudarem para Porto Rico, que é Portugal, onde podem se beneficiar de impostos muito baixos ou essencialmente 0% sobre ganho de capital. Então tu já tira daí, mano. A grande vantagem de alguns países que estão, entre aspas, favorecendo essa adoção de utilizar-se o país como um meio de troca imigratória, digamos assim, né? Com certeza é uma vantagem para o país, já que você pegar no cenário macroeconômico, o nativo português, nativo que nasceu lá, ele não permanece lá, beleza? Na maior parte das vezes ele quer sair do país, forma-se, faz faculdade lá, muitas das vezes ele vê o salário português de 800 euros a 1.000 euros, ele pensa, pô, eu tô formado aqui, eu posso ganhar mais euro lá no país ali na Espanha, ali próximo ali, Catalânha, catalão, né? E pegar outros países bem próximos ali da União Europeia, certo? Então ele recebe ali, sei lá, pode receber até 3.000 euros, 2.500 euros, 4.000 euros. O que é que eles vão fazer no país que recebe 800 euros, 1.200 euros? Formado. Não faz sentido. Então eles vão querer buscar algo voltado para essas ideias aí. E o cara que é gringo no país português, ele vê vantagem porque se ele for bem rico, bem sucedido, ele vai ter vantagem ali porque o país está favorecendo essa situação, certo? E se você já for rico e for ter essa vantagem monetária, né, utilizando também de criptomoeda como forma de imigração, aí outra vantagem econômica, certo? Então, essa é uma das vantagens e pensamentos voltados para a macroeconomia. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você acha. Se você é de Portugal, já comente também, certo? Se você concorda, discorda, também coloca aqui embaixo. Estamos à disposição para comentar, etc e tal, certo? Então já se inscreva para quem é novo. Tamo junto e até a próxima.